Muito obrigado aí pelo retorno. Bom dia a todos. Irmã Norma também aqui no Facebook. Vão entrando aí, daqui 2 minutinhos a gente vai iniciar a nossa reflexão. Hoje, um tema muito importante, tá? Vai fortalecer muito a nossa fé. A gente vai falar sobre os fundamentos principais. Os principais fundamentos da nossa fé. A fé, sem dúvida alguma, é aquele elemento que nos direciona, né? Nos liga a Deus e, sem dúvida alguma, é necessário nós compreendermos um pouco sobre a fé, até porque nós necessitamos dela, né, para manter nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, tá? Então, eu vou dar mais 1 minutinho aí para que o pessoal entre. Aqui no Facebook, se você puder, compartilha o vídeo, né, para que alcance mais pessoas, tá? Aqui no Instagram, todo mundo acordado já, graças a Deus, né? Não tem muito o que fazer em casa, né? Isolado, tem que comer, dormir e estudar, né? Não tem outra coisa para fazer, né? Assistir Netflix, mas não está fácil, né? Não está fácil, esse momento a gente brinca assim, mas está complicado a gente lidar com coisas novas, né? Essa situação de isolamento social é algo novo para nós, né? Nós não temos essa... cuidar dos filhos, né, Djane? É verdade. Cuidar dos filhos é muito difícil, né? A gente entra num parafuso de pensamentos, né? Sem saber o que vai acontecer, sem saber o que está acontecendo de verdade. Nós sabemos que muitas informações não são passadas, né, literalmente, né? Muita coisa é ocultada, mas o que cabe a nós é seguirmos as orientações, né? Seguirmos as orientações e mantermos a nossa calma, cuidar uns dos outros. No final da live hoje eu vou falar sobre uma ação que nós estamos fazendo, né? Estamos arrecadando alimentos, roupas, para distribuir para algumas pessoas carentes, pessoas de rua também. Semana que vem agora eu estou programando aí, com toda a segurança, é claro, além da distribuição de alimentos, quero ver se a gente sai 1 ou 2 vezes por semana para distribuir uma sopa para as pessoas que estão morando na rua, né? Que a gente pensa só no nosso, né? Mas muita gente está na rua aí sem ter o que comer. O inverno está chegando, né? Nós estamos no outono e já começa a chuva, já começa um friozinho. Muita gente está na rua, está dormindo na rua. Como nós, como igreja, né? Você que não conhece a Igreja Batista Fé e Graça, nós temos essa prática de estar atendendo os necessitados. Então, 2 famílias essa semana nós já conseguimos atender, né? Ajudar. Nosso irmão Mateus também, que eu acho que está aqui na live, também está atendendo aí a necessidade de uma família. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte não é só ficar dentro de casa, né? Não é só cuidar do nosso. Porque a nossa fé, a gente vai aprender isso aqui hoje, tá? A nossa fé, ela deve ser materializada, tá bom? Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre os fundamentos, os principais fundamentos da nossa fé. A nossa fé cristã, tá bom? Só para testar mais a última vez. O áudio tá bom? Dá um sinalzinho aí, só para a gente iniciar aqui. Eu preciso desse feedback aí, né? Desse retorno, para a gente poder saber como é que está chegando o áudio e a transmissão. Obrigado, irmão Nilson. Mateusão tá aí também. Samuel. Achadinhos. Aline. Pronto. Maria Perpétua aqui no Facebook, né?
Bom, queridos, a gente vai tratar hoje sobre os principais fundamentos da nossa fé. Tá? No final a gente ora, a gente dá os devidos anúncios, né? E a gente avisa algumas coisas que a gente está planejando também fazer nesse período. Nosso irmão Henrique, aqui, Sandro Lopes. Bom, quando falamos de fé, o que nós aprendemos? O que nós pensamos? Né? Quando fala assim, olha, eu tenho fé, essa fé é firmada em Cristo. Né? O que nós pensamos? Quando nós falamos de fé, automaticamente a gente já associa a fé como aquilo que nos toca com o transcendente, né? Aquilo que nos toca e que nos liga, que nos direciona àquilo que é transcendental, aquilo que está além do natural. Né? Porém, a gente aprende, tem até uma frase de Carlos Mestres, né, que ele fala que a fé é algo que nos toca incondicionalmente. É aquilo que acontece, associa-se a um sentimento que não dá para explicar, mas nós sabemos que esse sentimento, o que chamam de fé, é aquilo que nos leva ao divino, que nos associa, que nos direciona àquilo que é divino. É interessante porque, por mais que você fale sobre fé, por mais que você cante sobre fé, escreva sobre fé, pregue sobre fé, é algo que não dá para descrever literalmente. Né? A fé é algo que não dá para descrever de forma fácil. Né? Também existe uma diferença entre fé e crença. Né? Nós encontramos, já falei sobre isso, inclusive, que a fé é diferente de crença. Né? Ediane colocou aqui isso, acreditar. Exatamente, acreditar é crença. Acreditar é simplesmente você acreditar que algo existe. Né? Acreditar que algo existe, isso não quer dizer que você tem fé naquilo. Gilmar Almeida, paz, meu querido. Gislane também. Então, acreditar não quer dizer que você tem fé. Quer ver uma coisa? Se você perguntar para a grande maioria das pessoas, você acredita em Deus? Né? Você acredita em Deus? A grande maioria vai dizer o quê? Acredito. Né? Acredito. E o acreditar que Deus existe, que existe um Criador, um arquiteto do universo, que existe, isso quer dizer que a pessoa tem fé? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, a gente vai aprender hoje aqui sobre alguns fundamentos da fé cristã, tá? Da fé cristã protestante. Quando da fé cristã, né? Da fé evangélica, principalmente. E quando falamos sobre isso, é interessante porque ao longo da história da igreja, né? Desde o ano 34 até hoje, né? Depois de Cristo, quando a fé de Cristo, a fé em Cristo, foi sendo montada, fortalecida e exercitada, dogmatizada, doutrinada, desde aquele período até hoje, a fé tomou muitas vertentes. E, na maioria das vezes, vertentes estas que foram totalmente contrárias aos ensinamentos do Cristo, do nosso Cristo. E esses fundamentos, eles foram sendo depreciados, né? Ou, pelo menos, muitos desses fundamentos foram sendo criados a partir da dogmática ou dos dogmas da igreja que se estabeleceu como igreja a partir do 4º século em Roma, a igreja romana. Então a igreja romana, ela criou uns dogmas
e fundamentou esses dogmas como sendo os dogmas principais da fé. E aí isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Até que em 1514 especificamente, quando a conhecida, né, reforma protestante, quando Martinho Lutero, um monge católico romano, ele se desperta para a fé, né, e percebe que a fé do Evangelho, a fé do Cristo, a fé que foi ensinada por Jesus, era totalmente diferente daquilo que foi estabelecido pelos dogmas da igreja. E é interessante aqui nessa introdução você entender que a ideia de Lutero não era criar um outro movimento religioso. Não era. Lutero não tinha o interesse, não teve o interesse de criar uma outra vertente. Tanto é que quando ele escreve as 95 teses, combatendo, e a gente vai falar aqui sobre algumas, só pincelar para você poder entender, né? Quando Lutero ele escreve as 95 teses, ele escreve justamente combatendo, as 95 teses de Lutero era combatendo tudo aquilo que foi criado como dogma, como doutrina, né? E que ia de encontro às escrituras sagradas. Vamos citar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, para você entender, é que, segundo a igreja romana, naquela época, a igreja, né, tinha o sistema, o cardinalato, onde o Papa era exatamente a voz de Deus. Era o principal, era o único intermediador. Tanto é que a ideia vicária do Papa era de que ele tinha poder de perdoar pecados, né? Ele perdoava os pecados. E aí Lutero estabelece, dentre as suas teses, a ideia de que não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, né? Outra coisa eram as indulgências, né? As indulgências que eram cobradas de acordo com o pecado que a pessoa cometia. Então tinha um valor financeiro a ser pago, e além do valor financeiro a ser pago, era necessário cumprir rituais para que pudesse alcançar a remissão, né? O perdão dos seus pecados. E dentre outros, né? Mas o que eu quero focar aqui é que Lutero não tinha a pretensão de iniciar um novo movimento, de criar uma cisão. O que ele queria, na verdade, era resgatar a fé da igreja e devolver e retornar, né? Ou melhor, retornar para o principal, para o início, né? da fé cristã aprendida e disseminada pela Igreja Apostólica lá no início da história da igreja, tá? Que nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. E o que acontece? Quando Lutero desenvolve as suas 95 teses, ele coloca as 95, ele prega, na verdade, as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, onde era a catedral, né, a paróquia, onde ele ensinava. E é interessante porque, quando ele faz isso, ele consegue atrair a atenção do povo. Porque o povo, por estar sendo extorquido, e está sendo, de alguma forma, subjugado pelo poder da igreja, então o povo vem e se direciona para a mensagem que Lutero estava passando. Porém, o poder da igreja, o clero, se revolta e aí tenta matar Lutero, perseguir Lutero. A igreja, na época, tenta destruir aquela mensagem. Por quê? Porque todas as teses de Lutero
ia de encontro aos interesses financeiros da igreja. Né? Então, é interessante isso porque a gente percebe que a ideia de Lutero era retornar, era trazer o povo novamente para a fé verdadeira. Tá? Para a fé verdadeira. A fé simples, simples do Evangelho. A fé que salva. A fé que liberta. A fé que é a verdade e a verdade que liberta. Né? Então as pessoas hoje, só fazendo um paralelo para o nosso tempo, é que hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Hoje nós precisamos retornar para o verdadeiro princípio da fé. As pessoas estão doentes, estão vazias de Deus. Né? As pessoas estão aí sendo levadas pela conveniência mundana, porque não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Há mais ou menos 3 semanas atrás, nós estávamos falando lá na igreja, e falando sobre a volta de Jesus, sobre os sinais da volta de Jesus, e nós falamos sobre os sinais morais da sociedade. A nossa sociedade hoje, por não conhecer os princípios da fé, e eu vou lhe provar que hoje que não conhecem a fé, os princípios da fé. As pessoas hoje, por não conhecerem os princípios da fé, é o que Ediane falou logo no início aí, as pessoas simplesmente acreditam. Simplesmente acreditam. Acreditam que existe Deus, acreditam que existe Jesus, acreditam que existe o céu, mas não querem entrar no caminho que salva. Né? E aí vivemos um tempo de depreciação da moral, de tal modo que você vê isso se refletindo no comportamento social, nas músicas, né? Nas músicas, as músicas que depreciam a mulher, que depreciam os homens, as músicas que depreciam as crianças. A gente vê hoje em dia aí pais e mães achando a coisa mais linda, os filhos dançando essas músicas de orgias, que tem gestos de sexo, fazendo movimentos de sarrada, né? Sarrada, você sabe o que é sarrada, né? É um movimento sexual. E mães e pais veem, até incentivam os filhos, aplaudem, acham isso a coisa mais linda. Né? Não tem um pingo de vergonha de ver a herança do Senhor, que os teus filhos são herança do Senhor. Os nossos filhos são heranças do Senhor. E ainda incentivar, achar bonito, né? As crianças, as mulheres, né? A gente liga a televisão, a gente só vê todo tipo de porcaria, de sexualismo, de perversidade. É a depreciação social, a depreciação moral. E isso distancia o homem da sua essência. Distancia o ser humano daquilo que é puro. Distancia o homem de Deus. E quando a crise chega, quando o caos se instaura, né, você vê, cadê? Outro dia, porque não tem mais limite. Hoje a humanidade não tem mais limite. Né? Eu falei lá na igreja, há 3 semanas atrás, que hoje a nossa sociedade está pior do que Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, né, diz a Bíblia, que naquela época, Deus envia 2 anjos para Sodoma, para avisar a Ló e a sua família que iria cair saraiva do céu, e que eles precisavam, né, sair da cidade. E os anjos que chegam lá, entram, conversam com Ló, a sociedade de Sodoma estava tão corrompida que os homens da cidade cercaram a casa de Ló e tentaram abusar sexualmente dos 2 anjos que Deus enviou lá. Brincadeira? Você acha que hoje está diferente? A nossa sociedade está totalmente corrompida, destruída. E isso entra, esse tipo de corrupção, que já destruiu a fé de muita gente. Já. Porque
Porque a fé precisa ser alimentada, né? E se a fé não é alimentada, ela é corroída aos poucos com os princípios que vão de encontro a ela. E quando você menos percebe, todos aqueles princípios saudáveis que mantêm a vida, que alimenta a alma, já não existem mais. E o que permaneceu na sua casa, o que permaneceu na sua família, é um simples acreditar. E acreditar em Deus não é fé. Fé é fundamento. O que diz ali em Hebreus 11? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova daquilo que se espera. A fé é fundamento. A fé não é acreditar em Deus. Acreditar, todo mundo acredita. A fé é fundamento. E quando a fé é fundamento, na sua vida, na sua família, só há princípios que mantêm a saúde psicológica, a saúde moral, a saúde espiritual da sua casa. É impressionante como os homens, né, tendem a se inclinar para aquilo que é longe da verdade, aquilo que está longe de Deus. E não vem dizer que é falta de tempo, né? Porque a gente ouve muitas pessoas, né? Ah, é porque eu não tenho tempo, pastor, minha vida é corrida, eu não tenho tempo para, sabe, ir numa igreja saudável também, né? Para ouvir a palavra, para me alimentar, eu não tenho tempo para refletir na palavra, tá vendo? Acontece uma pandemia dessa, você tem tempo para tudo. Você não pode trabalhar, você não pode sair de casa, você não pode ir na padaria, você não pode sair de casa praticamente. Aí tem tempo. Ontem uma pessoa me mandou um áudio, e eu vou falar sobre isso também, sobre essas profecias do caos, e ela falando para mim, pastor, será que foi Deus que mandou essa pandemia para poder castigar a humanidade, não sei o que e tal? Falei com ela, claro que não, sabe? Não foi Deus que mandou nada. A pandemia, o caos, tudo isso que está acontecendo, é apenas resultado das escolhas do ser humano. Das escolhas do ser humano. Né? Agora, diante disso, nós somos tocados a pararmos um pouco para refletir sobre Deus e sobre a nossa fé. Aí eu acredito. Tá? Então aproveite. Então o que Lutero estava tentando era justamente trazer novamente o povo para os princípios do Evangelho de Jesus. E as 95 teses de Lutero, ela se comprime, né? Ela se comprime em cinco princípios, que é conhecido como 5 solas. 5 solas. A gente está estudando na nossa escola bíblica, né? Domingo pela manhã, estávamos dando sequência, né? Até retornarmos sobre isso. Então, o que são os 5 solas? Né? O que Lutero estabeleceu, o que Lutero quis ensinar com todas as 95 teses dele, foram apenas 5 solas. Sola Escritura, sola fide, que é a fé, solus Christus, sola gratia e soli Deus a glória. Só a Escritura, só a Bíblia, tá? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus a glória.
Eu vou repetir aí para você nunca mais esquecer. Esses 5 solas aqui são os 5 principais fundamentos da fé cristã. E talvez você que está aqui me assistindo agora, você nunca tenha ouvido falar sobre isso, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar 5 solas, né? Esses 5 fundamentos aqui, queridos, era algo que deveria ser ensinado nas igrejas desde a escola dominical, desde a escola infantil. E as pessoas nunca ouviram falar, a maioria das pessoas nunca ouviram falar nos 5 solas. Então, os 5 principais princípios da fé cristã é sola Escritura, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e só a Deus a glória. Os 5 princípios da fé cristã. Anota aí, viu, para não esquecer jamais. A gente vai falar sobre cada uma deles hoje ainda, tá bom? Então, todas as 95 teses de Lutero e todos os fundamentos da fé apostólica, tudo aquilo que o Novo Testamento ensina, tudo aquilo que Paulo, a doutrina que Paulo ensinou, que o apóstolo Paulo ensinou, tudo isso se comprime nesses 5 princípios. E o primeiro deles que a gente vai falar hoje, tá dando para me ouvir bem aí? Dá mais um retorno, só para eu continuar aqui. Aqui no Instagram, dá um joinha assim, ou um ok, aqui no Facebook também. Isso, irmã Gleide. Glória a Deus. Irmã Leide também está presente. Henrique, seja bem-vindo. Saudade de vocês demais, viu? Meu Deus do céu. Eita Jesus, ficar longe da igreja fisicamente é complicado, viu? A gente vive como uma família, né? A nossa igreja vive como uma família. Ficar longe tá difícil. Mas é necessário, né? Quando a gente retornar, vai ser melhor ainda. Então vamos lá. A primeira, é verdade, é difícil. O primeiro princípio da fé cristã que nós estamos falando aqui, só a Escritura. Somente a Escritura. Obrigado, irmã Norma. Somente a Escritura. Por que esse princípio é importante? Porque, segundo está escrito lá na carta de Paulo aos Gálatas, diz assim, ó. Ainda que um anjo do céu desça, trazendo um outro princípio, um outro evangelho, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado, né? Então, ainda que um outro anjo do céu desça, trazendo um outro evangelho que não seja esse evangelho aqui, o que já está posto, seja anátema. E Lutero estabeleceu isso justamente porque o poder da Bíblia, das Escrituras, passou a ser relativo. Não valia mais o que o Evangelho ensinava, não valia mais aquilo que os apóstolos, aquilo que os discípulos ensinaram, não valia mais apenas aquilo que a igreja ensinou, aquilo que a Escritura ensinou, mas o que tinha poder acima da Escritura eram as bulas papais. O que eram as bulas papais? As bulas papais eram as interpretações da igreja. Né? Então, se o Evangelho, se a Bíblia dizia só há um mediador entre Deus e os homens, isto é, Jesus Cristo, mas a interpretação papal era de que o intermediador não era Jesus, mas era a figura vicária do Papa. Então, tirou da Escritura, ou afastou a Escritura, a Bíblia,
como nossa fonte de fé e regra, de prática de fé. Então isso foi combatido, né? Então, quando Lutero estabelece, olha, somente a Escritura, era justamente combatendo a ideia de que a Escritura era relativa, a soberania era a interpretação da igreja, a soberana era a interpretação. Então, somente a Escritura é a tentativa de devolver, de voltar para a autoridade da Escritura Sagrada. Portanto, não vale o que eu acho, não vale o que você acha, não vale o que instituição ou denominações acham, né? Mas o que vale é o que a Escritura diz. E isso é interessante, sabe por quê? Porque talvez nunca, nem no tempo de Lutero, essa verdade foi tão necessária como hoje. E eu tenho dito que o contexto religioso hoje está pior do que a época de Lutero. Muito pior. Na verdade, a reforma protestante, hoje, deveria ser dentro da própria igreja evangélica. Porque a igreja evangélica hoje, que se autodenomina a detentora da salvação, a própria igreja evangélica hoje precisa de uma grande reforma. Sabe por quê? Porque as maiores heresias, as maiores más interpretações, as maiores falsidades, as maiores contradições, hoje, a gente encontra dentro do contexto evangélico. Dentro do contexto evangélico. Porque dentro da grande maioria do contexto evangélico hoje, não, é claro que não são todos, né? Óbvio aqui, tá? Mas a grande maioria das denominações fugiram da essência da Escritura Sagrada. E eu vou provar a você, sabe por quê? Porque Lutero, naquela época, combateu as indulgências. Para você alcançar o perdão do seu pecado, você tinha que pagar uma indulgência à igreja. Né? Para você alcançar uma vitória em alguma área, você tinha que pagar uma indulgência. Sabe? Para você alcançar uma libertação, você tinha que pagar uma indulgência. Então, os princípios da reforma aqui que nós estamos estudando, fala disso, aplica-se hoje, em nosso tempo. Sabe por quê? Porque hoje em dia, em muitos lugares, para você alcançar uma vitória na vida financeira, você é coagido, né? É abusado mentalmente a pagar uma campanha, a fazer parte de uma campanha, a pagar um desafio, a fazer um desafio, né? Para alcançar uma vitória financeira, uma vitória familiar, uma vitória, sabe? Ou seja, tudo aquilo que Lutero condenava lá atrás em relação à igreja católica, hoje a gente vê isso acontecendo nas igrejas evangélicas. E o pior é que as pessoas acreditam nisso e vão de encontro a essas coisas. De maneira que o que Lutero disse, somente a Escritura hoje não se vale mais. Você sabe por quê? Porque não importa o que a Escritura diz, não importa o que Paulo diz, não importa o que Paulo escrevendo aos Gálatas disse, olha, ainda que um anjo do céu desça trazendo um outro evangelho, seja anátema. Não importa, sabe por quê? Porque um líder tal, ou o pastor tal, ou a líder tal, chega hoje e diz, olha, a partir de hoje aqui na igreja,
para você ser vitorioso, para você ser perdoado, você tem que fazer o desafio do milagre e você tem que pagar durante 7 semanas isso. Não importa o que a Bíblia diz, o que importa é o que ele diz. E a grande maioria das pessoas seguem esse tipo de coisa. Segue. Então o que Lutero falou lá atrás, onde a Escritura Sagrada tem a palavra final, e em matéria de fé e prática, é a Escritura que deve permanecer, não é o que o apóstolo tal disse, não é o que o pastor tal disse, não é o que fulana de tal disse, não é o que... não, o que tem que permanecer e prevalecer na sua vida é o que a Escritura Sagrada diz. E aí eu volto para o início do nosso estudo, né? O que eu falei. A grande maioria das pessoas que dizem ter fé, tem um simples acreditar e não tem fé. Não tem fé. Eu falei, fé é fundamento. É um firme fundamento. Ou seja, se eu tenho fé, eu tenho um firme fundamento. Sabe? Eu não vacilo. Eu sei para onde eu vou, eu sei o que é a fé cristã, eu me alimento dela, ou seja, eu tenho um firme fundamento. O que a grande maioria das pessoas hoje, por não conhecerem a palavra, por não conhecerem os princípios da sua fé, o que a grande maioria das pessoas procuram, não é a salvação. Então, quando Lutero fala assim, ó, somente a Escritura, é que a Escritura é a única fonte de fé e regra. A única fonte de fé e regra. Não importa o que fulano diz, o que pastor diz, o que apóstolo diz. Que as pessoas hoje, a grande maioria, escolhe uma igreja para congregar, muitas vezes, não é nem pela firmeza de fundamento. Não. É se o milagre está acontecendo, não importa se há fundamento de fé. Importante se aquilo é conveniente a mim. Então, somente a Escritura é o primeiro fundamento do que nós estamos estudando hoje. Né? Somente a Escritura. Ainda que desça um anjo do céu ensinando, seja anátema. O segundo fundamento da nossa fé, o primeiro é somente a Escritura. Segundo fundamento, sole Christus. Tá? Solos Christus. O primeiro fundamento é somente a Escritura. O segundo fundamento da nossa fé é solos Christus. Eu falei aqui no início que esses fundamentos eram para todos os cristãos terem, sabe, de cor e salteado. Faça um teste na igreja que você congrega, ou então no meio cristão que você convive. Pergunta lá, você conhece, você já ouviu falar nos 5 solas? A grande maioria das pessoas não conhecem. O primeiro é sola a Escritura, o segundo, somente Cristo. E Lutero estabelece esse princípio por quê? O primeiro era combatendo a interpretação da igreja, que era chamada das bulas papais, onde impunham a supremacia das bulas em relação à Escritura. O segundo é que a igreja tinha mais poder e autoridade, a figura sacerdotal vicária do Papa tinha mais poder do que a figura de Cristo. E isso se manifestava, né, justamente na figura vicária. Por quê? O que quer dizer a figura vicária? A figura vicária diz sobre a ideia do fato ou do ato de perdoar pecados do sacerdote. E ao longo da história foi sendo instituídos cultos a personalidades, descentralizando o culto a Cristo. O culto a Cristo. Enquanto
431 depois de Cristo foi inserido o culto à personalidade de Maria. Em 787 foi inserido o culto a imagens dos mártires cristãos, e que eram cristãos mesmos, né? Em 933 foi inserido a canonização das pessoas. Instituiu também a figura sacerdotal, vicária do sacerdote romano, onde ele tinha poder de perdoar o pecado. E cada ato desse foi retirando a supremacia do poder de Cristo. Então Cristo foi ficando de lado, né? Foi ficando de lado. Cristo foi ficando em segundo plano. A nossa confissão de fé declara que somente Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Então, quando Lutero estabelece esse sola, solus Christus, ele estava trazendo novamente a atenção, a centralidade da pessoa de Cristo. Porque a fé cristã, o próprio nome já diz, é uma fé cristocêntrica. O centro da nossa fé, o bom pastor, a voz a ser seguida é a de Cristo. Quer ver uma coisa? Se a voz a ser seguida é a de Cristo, eu sou pastor de uma igreja. Eu, Luiz Maia, eu sou pastor de uma igreja. Tá? Então, as pessoas que congregam na igreja, que eu sou pastor, elas devem, óbvio, me respeitar como, não porque eu sou melhor, maior do que ninguém, não é isso. Mas elas devem respeitar as palavras que eu ensino, que eu prego, a partir do momento que elas convergem para o pensamento de Cristo. Eu posso ser bonitinho ou não, eu posso ser celebridade ou não, não importa. Tá? Se a minha pregação se coaduna, né? Se vincula ao ensinamento de Cristo, eu devo ser seguido. Se não, por mais autoridade que qualquer um pareça ser ou ter, seguir só se a mensagem se equilibra com a mensagem de Cristo. E é interessante que quando a gente fala somente Cristo, e a gente olha hoje, olha só, Lutero está falando aqui, né, há 1500 anos atrás, onde a figura de Cristo, né, foi relativizada. Aí eu pergunto a você aqui, que está me acompanhando, hoje é diferente? A figura de Cristo é central ou relativa? Porque o que se prevalece hoje, no nosso tempo, e eu falei isso semana retrasada lá na igreja, na escola bíblica, é o culto à personalidade. As pessoas não estão atrás de Jesus. Não, nem um pingo. Não querem saber não. As pessoas estão atrás daquilo que lhe é conveniente. Que lhe é conveniente. Sabe? Não atrás do evangelho. Atrás onde a bênção está, né? Entre aspas. Não estão preocupadas se Cristo é o centro ou se a personalidade é o centro. Acreditam piamente que homens podem curar em relação à igreja, em
Está escrito: a nenhum outro foi dado embaixo do céu um nome pelo qual devamos ser salvos, senão no nome de Jesus. Não é homem que cura, não é homem que salva. Ainda que qualquer um desça do céu trazendo uma revelação tal, uma revelação afinal, os ensinamentos que devem ser seguidos são os ensinamentos do Senhor Jesus. Ele tem que ser o centro da nossa fé. Eu já ouvi de pessoa, falando acerca de falsos, porque falsos profetas hoje é o que mais tem. Né? Eu ouvi uma pessoa falar assim: olha, rapaz, se fulano de tal, que era um líder, né? Se fulano de tal for para o inferno, eu vou também. Você tem uma ideia de onde chega o culto à personalidade. Se fulano de tal for para o inferno, eu vou. Eu ouvi já. Para você ter uma ideia, uma noção. Que prevalece hoje não é a soberania, a supremacia de Cristo. Não. É a supremacia da liderança, do líder, da líder. Se falar que isso é pedra mesmo sendo papel. E não precisa ter uma mensagem bíblica, não precisa ter uma mensagem cristocêntrica, não precisa ter uma mensagem bíblica, não. O que importa é se tem a aparência que agrada, o conforto que apraz. Né? Então o que Lutero estava combatendo naquela época era justamente isso. Então, o segundo fundamento da nossa fé é somente Cristo. Somente Cristo. E não adianta alguém falar assim: mas fulano pode ser o que for, ou ciclana pode ser o que for, a minha fé está em Cristo. Se eu continuo seguindo essas pessoas. Não adianta. Né? Não adianta. Isso chama-se prostituição. Prostituição espiritual. A mesma coisa que os profetas condenaram no Antigo Testamento. As pessoas, Israel acreditava em Deus, mas seguia outros pensamentos, outros deuses. Ou seja, se prostituía espiritualmente. Se prostituía espiritualmente. Terceiro, primeiro, só lê a Escritura. Segundo, somente Cristo. E terceiro, somente a graça. Somente a graça. Né? O pessoal aqui do Instagram, o Instagram só me dá 1 hora de transmissão, viu? Então, se por acaso cair, faltam 3 pontos aqui ainda do estudo. Se cair aqui no Instagram, eu vou retornar, tá bom? Então, se por acaso cair, tá certo? O terceiro é somente a graça. Então, quando falamos sobre a graça, intimamente está ligado ao princípio somente Cristo. Por quê? Porque a Bíblia ensina que o homem é totalmente incapaz de fazer alguma coisa para a sua salvação. Então, quando se fala somente a graça, está falando, olha, o homem, aliás, o princípio da graça, né? O princípio da graça é de que você, por si mesmo, não consegue alcançar a sua salvação. Não. A graça fala de um favor que, além de ser um favor que está distante da minha capacidade, é um favor que eu recebo sem merecer. Você só é capaz porque Deus fez. Você só é capaz porque Deus se moveu
teu encontro, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a graça. Somente a graça. Lutero está batendo aqui, saindo de encontro às indulgências que eram cobradas. Porque para cada pecado que você cometia, que o indivíduo cometia, tinha um valor de indulgências a ser pago. E é bom lembrar que nesse período da reforma aqui, foi justamente o período que estava construindo a basílica, né, a catedral de São Pedro. E aí a arrecadação para a construção estava em alta. Então tinha-se que inventar o tempo inteiro novas indulgências e novos pecados, e cada pecado tinha um custo. Garantias da entrada do ser humano no céu. Vendia-se a entrada no céu. E além da entrada no céu, se pagava indulgência para os entes queridos que morreram e que estavam no purgatório. O purgatório é uma doutrina também que foi aderida, né, que foi introduzida na igreja no século VIII. Então tudo isso estava acontecendo. E Lutero fala, olha, somente a graça, ou seja, você não pode por si mesmo. Não há nada que você faça que consiga acrescentar ou diminuir aquilo que Deus pensa acerca de você. E esse princípio da somente a graça é um princípio que deve ser resgatado hoje. Porque tem pessoas hoje, aliás, muitos lugares ensinam que você pode perder e alcançar a salvação várias vezes por dia, por exemplo. Se você pecou e Jesus voltar agora, você não vai. Tem gente que ensina isso. Quer dizer que a graça não é poderosa para salvar um coração arrependido, ainda que erre. Está vendo que não tem lógica? É por isso que Paulo diz, olha, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. E não vem também pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não há nada que você faça que consiga alterar aquilo que Deus pense acerca de você. Porque tem muita gente que pensa que a salvação se dá no ato de levantar minha mão e dizer, eu sou cristão, eu aceito. Não, não é nada disso. A salvação se dá a partir da conversão do meu coração ao Deus Criador em Cristo Jesus. Como está escrito, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando Lutero estabelece somente a graça, ele está dizendo que não há nada que você faça que consiga alterar o que Deus pense acerca de você. Olha só, em Efésios 2, 1 ao 5, Paulo fala assim, ó, Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É o que ele completa dizendo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus ama você. Deus salvou você. E não depende de você, depende dele, dependeu tudo dele. E se você é salvo,
você é salvo, chegar até o final vai demonstrar isso. Aí vai entrar, eu não vou falar sobre isso aqui hoje, posso falar em outro momento, sobre a questão da predestinação e o livre-arbítrio e a eleição. Predestinação e a eleição. Não vou entrar nesse mérito aqui agora. Mas Deus predestinou pelo que também elegeu. E é o que Paulo diz. Ah, pastor, o senhor acredita na predestinação? Tanto quanto acredito na eleição. Pastor Rigonato, meu pastorzão. Que bom, pastor, lhe ver aqui, viu? É um grande mestre, viu? Pastor Rigonato está aqui comigo no Facebook. É um grande mestre. Um grande mestre. Né? Então, queridos, a gente... O que Lutero estabeleceu quando citou o terceiro princípio, né? Somente a graça, é isso. Você não pode fazer nada para alterar o que Deus pensa acerca de você. O que você pode fazer é para alterar o que você é diante de Deus. O que você é. Então, se eu sou salvo, sou predestinado à salvação eterna, o que vai determinar isso são as escolhas que eu faço na minha vida e a maneira como eu conduzo a minha existência. É isso que vai determinar. Então, somente a graça. Quarto e penúltimo princípio da nossa fé cristã. Bora recapitular aqui, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça. E agora, o quarto e penúltimo princípio é somente a fé. Somente a fé. Pessoal aqui no Instagram, falta 1 minuto e 30 aí para cair, tá bom? E assim que cair eu vou retornar para a gente concluir aqui a nossa ministração. Não vai ficar salvo, mas quem tiver online aí vai terminar de acompanhar conosco, tá certo? Somente a fé. Então, quando Lutero estabelece esse princípio, somente a fé, ele está dizendo que a única coisa que nos cabe a fazer é aceitar o dom da salvação pela fé quando esta lhe é concedida, né? Fé na obra suficiente de Cristo. De modo que essa obra é gratuita e a fé, por si só, ela é morta. Mas são as obras que eu pratico e os princípios que eu exercito que testemunham da fé que eu declaro. Vai cair aqui no Instagram. Eu vou retornar. Deixa eu só retornar aqui no Instagram. Deixa eu só retornar aqui no Instagram. Opa, voltei aqui no Instagram, viu? Vamos entrar aqui no Instagram. Pronto. Então, voltamos aqui no Instagram, já estamos encerrando, viu? Já estamos encerrando. Então, a fé, como fundamento, ela não necessita, mas ela reflete nas obras que eu pratico. Por isso que Paulo chega a dizer que a fé sem as obras, ela é morta.
Porque a fé por si só, ou a fé vazia, torna-se religiosidade. E foi justamente aquilo que Jesus combateu em relação aos religiosos, hipócritas e fariseus daquela época. Né? O Instagram aqui tudo ok? Voltou bem aqui no Instagram, dá só um okzinho aí. Então quando Lutero estabelece somente a fé, ele está falando sobre a necessidade de não nos tornarmos religiosos, a ponto de as práticas religiosas perderem o sentido e o sentido das práticas tornar-se nele mesmo, nas práticas mesmas. Lembra lá de Isaías capítulo 1, quando Deus move o profeta e fala assim, olha, diz ao povo que parem de trazer para mim os holocaustos e as suas ofertas, porque eu não quero mais. Não quero mais. E quanto mais vocês multiplicam as vossas orações, o meu rosto se volta contra vocês. Agora mande o povo irem e se arrepender dos seus pecados e mudarem as suas condutas, e aí depois clamem a mim, e eu, o Senhor Deus, vos ouvirei. O que Deus está falando aqui é justamente sobre a prática da fé vazia, a fé religiosa. A fé que perdeu o sentido ao ponto de que a prática não condiz com aquilo que eu professo. Aí é impressionante como a gente vai falando sobre os princípios da reforma aqui, que Lutero estabeleceu há 1500 anos atrás, como esses princípios necessitam de uma renovação hoje. Porque vivemos um mundo, um contexto religioso, e até mesmo dentro do contexto evangélico, onde a prática de fé perdeu o sentido. As pessoas vão cumprir os seus rituais religiosos de culto, e que é necessário. Porém, quando saem dali, as práticas, a maneira como se tratam, a maneira como tratam o pobre, a maneira como tratam o próximo, a maneira como tratam as pessoas, a maneira como se comportam nas suas vidas, vai de encontro ao que creem, ao que professam. Ou seja, estão pior do que a Igreja Católica. Pior. Muito pior. A fé que Lutero estabeleceu aqui, ele está falando exatamente isso. Que as obras de quem crê é diferente. Não torna-se apenas rituais religiosos. E é essa fé que o justo viverá. O justo viverá pela fé. Essa fé que se manifesta nas minhas escolhas, nas minhas prioridades. Não adianta viver uma prática, sabe, de culto. Ah, eu oro 2 horas por dia, de joelho ainda. Sim, o que adianta? Passa 2 horas de joelho e quando levanta do joelho a língua é pior do que, sabe? O que adianta manifestar um dom, um talento, se quando sai dali vai se prostituir, vai adulterar, vai tratar as pessoas mal? E tem muito religioso aí. No círculo de oração é a pessoa mais oradeira que existe. Em cima do púlpito é a pessoa mais espiritual que parece. Profetiza, fala línguas. Né? Prega, canta.
Mas quando desce dali, a língua podre, a língua suja, a boca porca. Se prostitui. Ah, mas quando pega o microfone, torna-se a divindade em pessoa. Essa hipocrisia das piores que existe. E tenha certeza, eu acredito muito mais na salvação de muitos padres, né, do que muitos líderes evangélicos por aí. Eu acredito. Problema meu, né? Eu acredito. Um Fábio de Mello da vida dá muito mais testemunho de fé do que esses porqueiras por aí. Agora, são assim, é como o Vertinho, Vertinho, para quem não conhece, né? É um músico lá da igreja. É como o Vertinho diz, né? Que. Eu ia falar de. Esqueci. Sim, Vertinho fala uma coisa, é verdade. Eles vivem assim, fazem assim, porque acha público. Público. Para fortalecer o que eles creem e o que eles seguem. Não adianta nada. É a fé vazia. E Lutero estava falando aqui para uma igreja que estava longe da verdade simples do evangelho, quando ensinava que o padrão podia ser comprado por dinheiro, que o perdão poderia ser comprado por dinheiro. A igreja que Lutero estava combatendo aqui era essa. E a salvação adquirida com mérito dos santos, e não. O Papa Leão X, na Alemanha, tinha um vendedor de indulgências chamado Tetzel, que dizia que ao som de cada moeda que cai no cofre, uma alma se desprende do purgatório e voa para o paraíso. Tetzel dizia isso. Que quando uma moeda tine no som do gasofilácio, uma alma sai do purgatório e vai para o paraíso. Era isso que se ensinava. E hoje não é diferente. A fé é o maior produto comercial do nosso tempo. Eu vou falar uma coisa para você aqui agora, talvez vai chocar você, mas eu não estou preocupado em chocar você. A fé hoje dá mais dinheiro do que tráfico de drogas. Muito mais. Muito mais. E é esse produto que é utilizado pelos falsos profetas aí, que tem público, que lotam os seus templos, que multiplicam os seus seguidores em seus meios sociais, com articulações, com a personalidade. Mas não é segredo, o pior é isso. É que além de tudo, o que eu estou falando aqui não é segredo de ninguém. Todo mundo sabe, e todo mundo gosta, e todo mundo segue, e todo mundo aplaude, e todo mundo vai atrás, e todo mundo sabe. Por quê? Porque Jesus, para muita gente, virou um ser secundário. A fé perdeu o sentido. Porque a fé verdadeira é aquela que segue o que é verdadeiro. Não estou falando de perfeição não, viu? Estou falando de perfeição não. Estou falando de princípios verdadeiros. Vamos lá. Mas, caminhando para o final aqui, a ênfase na doutrina da fé romana na época, né, a ênfase dessa doutrina da justificação pela fé é tão oportuna para os nossos dias, por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. São poucos os cristãos evangélicos hoje que ainda dão ênfase
ao aspecto objetivo da justificação unicamente pela fé. Nós somos justificados pela fé. A sua família, a sua casa, você não é salvo pelo sacrifício que você faz, mas é pela fé que você manifesta em seu comportamento, em sua prática de vida. Encerrando, recapitulando, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a fé, né? São os cinco que nós já estamos encerrando, os 5 principais princípios da fé cristã. Somente a Escritura, somente a Bíblia, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e, para encerrar, somente a Deus a glória. Esses são os 5 principais princípios da fé, que a grande maioria não conhece. É a base da nossa fé. Somente a Deus a glória. Por quê? Lutero estabelece isso na época da Reforma, porque a glória somente a Deus esse princípio deveria ser novamente praticado pela igreja. Dar glória somente a Deus significa que ninguém, nem homem, nem anjos, deve ocupar o lugar que pertence a Ele, no mundo e em nossas vidas, porque somente Ele é o Senhor. É o primeiro mandamento, gente. Qual é o primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20. Só Ele é Deus. Só Ele tem que ter o primeiro lugar na tua vida. Deus é primeiro do que tua mãe, primeiro do que teu pai, primeiro do que teu filho, primeiro do que o teu marido, primeiro do que a tua esposa. Ele tem que ser o primeiro. A prioridade. Você sabe por quê? Porque sem Ele não há paz para o teu filho, sem Ele não há paz para a tua esposa, sem Ele não há paz para o teu marido, sem Ele não há paz para a tua família. Por isso que Ele tem que ser o primeiro. Somente a Ele a glória. Somente dele a prioridade. Somente. Mas ao longo da história, o homem sempre quebrou os mandamentos. Sempre quebrou. Esse mandamento principalmente. Quebra de mandamentos é desobediência. E qual é o resultado da desobediência? O castigo. E a humanidade está sendo castigada hoje, e eu repito o que eu falei no início, não foi Deus que jogou esse coronavírus na Terra, não é Deus que está sendo, o castigador, não. O coronavírus tem sido um castigo para a humanidade, como muitas outras coisas têm sido. Agora, por quê? Por causa da desobediência do ser humano. O ser humano distante de Deus quebra princípio, quebra valores e atrai o mal para a sua vida. E não adianta passar o coronavírus e outros, infelizmente, como a gente está vendo as profecias do fim se cumprindo, não adianta vir outros e mais outros castigos sobre a terra. Se nós não iremos nunca nos convertermos a Deus. Porque tudo o que está acontecendo são profecias se cumprindo.
adianta. O que nós devemos fazer é retornarmos a darmos a glória a Deus. Glória a Deus. Desobediência afasta o homem de Deus e afasta a glória de Deus do homem, a presença de Deus do homem. Há um mês atrás, mais ou menos, o coronavírus estava aí, ó, na China, já estava matando milhares de pessoas na China. Aqui no Brasil estava tendo o quê? O carnaval. Mesmo sabendo que era um grande risco. E o carnaval foi, sem dúvida, uma grande incubadora desse vírus aqui. Foi. Tanto no Rio, quanto em Salvador, quanto em São Paulo. Agora imagine se todo... Olha só, a gente fala essa questão, né? Mas olha só. Você que é cristão. E você que não é também, que está aqui na live. Se todos os brasileiros fossem cristãos de verdade, você acha que tinham priorizado carnaval, micareta e tantas outras coisas a mais aí? Olha só quantas coisas nós teríamos evitado. Estou falando aqui de dado científico, tá? Eu ouvi um epidemiologista falando que o carnaval, né, foi uma grande incubadora desse vírus aqui no Brasil. Ou seja, teria evitado muita coisa. Mas os homens se afastaram da glória de Deus. A glória de Deus se afastou da vida dos homens. Por quê? Por causa da desobediência, das escolhas, das prioridades. Porque a glória de Deus nos direciona para aquilo que Ele tem de mais precioso para nós. Né? Então, somente a Deus a glória. Só Ele seja a prioridade em nossas vidas, tá bom? Eu encerro aqui e eu quero abrir aqui para algumas perguntas, tá? Pode perguntar aqui, tá? No Instagram, aqui no Facebook. A gente vai abrir aqui para responder algumas perguntas, tá bom? Fique à vontade aí. 5 minutinhos só. Palavra verdadeira. Amém, minha irmã Maria, irmã Mônica Leal, a irmã Norma Dantas, que bom, vocês estão aqui. Aqui, irmã Renilda, bom, Leolísia, irmã Cláudia, Jade, todos aqui presentes, que bom ver vocês aqui, né? Então eu quero abrir aí, podem perguntar acerca daquilo que nós falamos aqui. Eu quero aproveitar esse momento para ajudar você aí. Oi, Jamile, seja bem-vinda, né? Pastor Rigonato está aqui ainda. Marcos, que bom ver vocês, viu? Tia Dalva está aqui também. Amém, Marquinhos. Hoje, enquanto vocês fazem a pergunta de vocês aí, eu quero só avisar que hoje, às 18 horas, temos o nosso culto online, tá bom? Hoje, às 18 horas, infelizmente eu não vou poder fazer pelo Facebook, eu vou fazer só pelo Instagram da igreja, tá? Você que ainda não conhece o Instagram da igreja, vai lá, Igreja Fé e Graça, tá bom? E adiciona lá, tá? Segue lá e você vai poder acompanhar a programação da nossa igreja, tá bom? E os cultos, né? Então, 18 horas a gente vai estar com o nosso culto online aqui, tá bom? Vai ser uma bênção, né? Vai ser transmitido lá da igreja, tá certo? A gente vai estar transmitindo de lá, tá bom? Claro que é só eu e os músicos, né? Mas ninguém vai estar na igreja, tá bom? A gente está seguindo aí as orientações, tá certo? E não estamos tendo culto presencial ainda, né? Vamos orar para que logo, logo a gente esteja juntos, né? Como pode explicar os moradores de rua não se infectar, né? Raimundo Júnior está perguntando, na verdade, eu não sei
aqui, pelo menos em Feira e em São Paulo, já foi constatado alguns moradores de rua, né, alguns moradores com o coronavírus, viu? Eu não sei de onde é que Raimundo está falando aí, mas já foram... Também, viu, Raimundo? Pode ser isso aí. Mas eu vi que em São Paulo e fora do Brasil também, nos Estados Unidos, já foi, e na Europa também. Eu vi já em alguns lugares, alguns que já foram recolhidos, inclusive. Eles foram recolhidos para hospitais e também alguns alojamentos. E os que estavam... Feira de Santana, aqui... Eu ouvi no Instagram alguém comentando que já tinha moradores de rua, mas talvez, Raimundo, seja isso que você falou, talvez não esteja sendo computados, né? Infelizmente existe essa precariedade, né? Essa precariedade. Falando em moradores de rua, não sei se vocês viram aí, mas nós estamos numa campanha arrecadando alimentos, produtos de higiene, tá? Pasta de dente, sabonete, tá? Principalmente sabonete. Estamos arrecadando cobertores, estamos arrecadando alimentos, porque a gente vai distribuir já estamos distribuindo, viu? Para famílias carentes, tá? E também para os moradores de rua, tá bom, Raimundo? A gente vai estar fazendo isso. Inclusive, essa semana, nós vamos sair para distribuir ou sopa ou mingau. Eu vou ver direitinho aqui, mas a gente vai sair. Sabe por quê? Porque com esse problema aí do coronavírus, aliás, eu vou, antes de sair para distribuir, eu vou dar uma pesquisada aqui, porque o prefeito aqui de Feira parece que inaugurou alguns alojamentos aqui na cidade e está conseguindo tirar os moradores, né, de rua e levar para esses alojamentos, tá bom? Mas de qualquer forma a gente vai estar levando esses produtos arrecadados para famílias carentes, tá? E se houver algum morador de rua também, tá bom? Então, assim, sobre mais alguma pergunta sobre o que nós aprendemos aqui, os 5 principais princípios da fé cristã: somente a Escritura, somente a Bíblia está acima de qualquer interpretação pessoal, somente Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, somente a graça, tá? A graça de Deus nos mostra que por nós mesmos não podemos alterar nada acerca daquilo que Deus pensa de nós, né? Somente a fé e só a Deus a glória, tá bom? Esses são os 5 principais princípios da fé cristã. Bom, então, aguardar aí mais um minutinho, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre o que foi falado aqui hoje. Deus abençoe você, a sua casa. Alguém? Amém, amém. Amém, irmã Maria. Henrique está perguntando aqui, os 5 solas, porque é pouco falado, né, nas congregações. Por quê? Henrique, na verdade, esses 5 solas é pouco falado nas congregações, justamente porque as congregações hoje, a maioria das instituições, né, principalmente as mais novas, porque nas igrejas mais históricas, isso é muito ensinado há muito tempo, né? Na verdade, as crianças já sabem tudo isso. Mas as denominações mais novas, e mais novas que eu digo, é de 100 anos para cá, não se preocupa em criar uma base de ensinamento, né? E outra coisa, alguns princípios desse vai de encontro às próprias doutrinas destas novas instituições, né? Por exemplo, somente Cristo. Uma igreja onde o líder é o profeta, é a voz a ser seguida, é aquele que dita o que é santo, o que não é, o que é pecado, o que não é. Aí de repente vem você e ensina que
somente Cristo, vai de encontro ao que ele mesmo ensina. Então, esses princípios em muitos lugares é ocultado por isso, né? Amém, amém. O povo tem que se alimentar da palavra, exatamente. A fé será sedimentada de certo. É verdade, meu irmão. Verdade, meu irmão. Pronto. Entendeu, Henrique? É exatamente isso. Não se ensina princípios de fé, não, porque quebra a banca, né? Vai de encontro, por exemplo, como é que você vai ensinar que somente a fé? As igrejas que fazem campanha financeira aí, as igrejas que precisam ensinar de que se você não fizer a campanha, você não vai alcançar o milagre, não vai alcançar a bênção. Como é que elas vão subsistir quando você aprende que somente a fé? E tem muitos ainda que utilizam, falam assim, não, mas a campanha, trazer a fotografia, a peça de roupa, isso aí é para fortalecer a fé. Né? Tem muitos que utilizam essa sacrifício, exatamente. Esses artifícios, né? Porém, a Bíblia vem e fala o seguinte, olha, a fé vem não em levar uma foto no altar, não em levar uma oferta no altar, não em levar uma roupa no altar. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, ensinar esses princípios, infelizmente, quebra, né? Quebra a banca de muitas instituições. Né? Então é isso. É exatamente isso. Alguém mais? Alguma pergunta? Já estou encerrando. Quase 1h30 aí de live. Muito bom. Muito boa essas lives, né? A gente vai tirando a gente vai edificando as nossas vidas, né? Então Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe, tenham um resto de dia de paz, um domingo maravilhoso. Fique em casa, tá bom? Siga as orientações. Fique em casa. E 18 horas, pelo Instagram da igreja, estaremos todos juntos cultuando a Deus. Tatal, lindão, Deus abençoe, viu? Tatal tá aqui. Nice, Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Vamos orar, né? Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de comunhão que nós estamos tendo aqui. Esse momento de reflexão da Tua palavra. Ajuda-nos a cada dia, Pai, a estarmos firmes na fé. E que esses princípios que foram ensinados aqui, Senhor, venham sustentar as nossas almas. Abençoa cada um, Pai, cada família, cada pessoa que está aqui acompanhando essas ministrações, que haja paz, força e graça na vida de cada uma delas. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até às 18 horas no Instagram da nossa igreja. Até mais.